Olá, eu sou o Renan Guerra. Olá, meus amores. Eu sou Isadora Almeida. Eu sou o Nick Silva. E hoje estamos só nós três, ó, em família, em casa, para discutir um pouco sobre os shows de abertura, entender a relevância disso para os artistas, entender a importância disso na formação de um line-up. Vem aí mais uma edição do Balaclava Fest, evento que conta com patrocínio da Heineken e tem entre suas atrações principais nomes como Fleet Foxes, Always e Crumb, como a gente já contou aqui pra vocês nas últimas semanas. Bom, mas as novidades não param por aí. Na última semana, tivemos o anúncio da escalação completa do festival. E para saber um pouco mais sobre o que vai rolar no evento, temos hoje a presença dos nossos amigos Fernando Dota e Rafael Fará, os fundadores da Balaclava Records. Bom, vamos falar então um pouco sobre o festival, né? Além das atrações que a gente comentou nas últimas semanas, temos 3 novos artistas integrando, né, o line-up. Será que vocês podem comentar um pouco sobre cada uma dessas escolhas, como que foi e se vocês estão animados para tê-los pela primeira vez no Balaclava Fest? Pô, a gente tá super animado, assim. É a nossa maior edição mesmo, né? Que a gente faz a gente queria fazer um negócio especial de 10 anos, então a gente tá fazendo num lugar inédito, só com atrações internacionais inéditas no país. E a gente sempre acaba compondo o time nacional de uma forma que eles se interliguem de alguma forma, né, com a programação como um todo. E eu acho que essas adições, né, a gente já tinha um Umbu anunciado e colocou Pluma, Bruno Belli e Jennifer Souza, sendo que a Jennifer é uma artista do selo também, né? Mas Pluma e Bruno Belli a gente já viu shows também aqui em São Paulo e a gente é muito fã. A gente ama o trabalho deles, acho que é super complementar, assim. Até os artistas se conhecem e se gostam, né? Então, tipo, quem sabe umas participações especiais venham por aí. Ó! Quem sabe? Essa é a segunda edição, né, do Balaclava Fest nesse ano. A primeira ocorreu em maio e foi repleta de atrações de artistas da casa. E eu queria entender um pouco como vocês vêm fazer essa segunda edição esse ano com artistas internacionais que, como você falou, estão vindo para o Brasil a primeira vez, em um cenário ainda meio complicado desse retorno de shows, né? Como foi produzir esse evento desse porte? A gente queria muito celebrar o casting que a gente tem na casa atualmente, que a gente se orgulha muito. Então, era um momento também para fortalecer a galera, fazer um lugar legal, juntar o público de volta, ter um grande encontro. E foi uma edição que deu super certo. E até agora a gente fica, né, se perguntando para os próximos se a gente repete esse formato ou não, porque foi muito, muito legal. Mas agora o de dezembro, edição de 10 anos, a gente está fazendo uma série de eventos comemorando os 10 anos de Balaclava ao longo do ano. E para esse a gente também estava, desde pandemia, pensando, né? O que a gente vai fazer, o que a gente vai chamar, precisa ser uma coisa especial. E a gente conseguiu fechar esses 3 nomes, que são nomes que a gente tenta há muito tempo, o Fleet Foxes e o Always. Acho que desde quase o dia 1 da Balaclava a gente flerta com eles ali para tentar trazer. E finalmente rolou, e os 2 juntos nesse festival, que é super legal para nós. O Crumb também era uma banda que desde quando começou a despontar chamou muito a nossa atenção. A gente estava em negociação, veio a pandemia, parou, voltou, deu certo agora, então a gente está muito feliz com o line-up. Os desafios desse ano são ainda maiores, né? Assim, produzir música no Brasil e trabalhar com show internacional já não é uma coisa muito fácil, porque, enfim, a gente sofre muito, né? A gente já passou por diversas crises aí nesses 10 anos. A gente já viu planejamentos indo por água abaixo, assim, de câmbio flutuando, né? O dólar às vezes está aqui, de repente está 30% acima. E esse ano, assim, tem vários temperinhos a mais aí na loucura. Porque, enfim. Bom, e acho que essa é exatamente a minha pergunta. No que essa edição se difere de todas as outras, pensando que, né, são 10 anos de selo e essa é a festa, né? Tipo, é a comemoração. É legal porque, assim, a gente tenta não colocar uma pressão grande em cima de nós mesmos, porque já basta o esforço que é levantar o festival, comprar patrocínio e tudo mais.
E eu acho que de uns anos pra cá, né, sei lá, pelo menos desde 2015 pra cá, a gente tem cada vez mais, né, ampliado esse leque dos artistas que se apresentam no Fest, né? Mas é isso, a gente queria que fosse um line-up, tipo, diverso, né? Acho que teria que trazer o lado de aposta e tendência, que é um negócio que está muito enraizado na balaclava, tipo, de apostar em novos artistas, seja nacionais ou de fora, né? A gente sempre teve essa pegada. Eu acho que ainda é dos valores especiais, a galera ir no nosso festival para conhecer artistas, né? E é muito legal ver que tem uma galera que é super, super fã só de Always e não conhece o resto. Tem uma galera que conheceu o Crumb na pandemia, viciou num nível absurdo e comprou ingresso por causa deles. E tem a galera 2010, assim, tipo, que acompanhou o começo do Fleet Foxes, como o nosso Isadora Almeida aqui. E tem muita gente que acompanha, ouve eles há 10, 15 anos e, tipo, nunca viu ao vivo. Então, tem pra todo mundo. Então, é legal isso. Assim. Tipo, acho que é legal também colocar artistas nacionais que também são fãs desses artistas gringos, assim. E, tipo, é bem gratificante, assim, ver essas conexões todas ao vivo lá nos nossos 10 anos. E é isso, assim, é bem especial a história toda. Ó, o Balaclava Fest acontece no próximo domingo, dia 11 de dezembro, e tem tudo para fechar o ano de forma bem especial. A Heineken, patrocinadora do evento, estará por lá e a gente quer saber o que eles estão preparando para o Balaclava Fest. Bom, Fernando Dota e Rafael Fará, muito obrigada, meninos, por passarem aqui e conversar com a gente antes do festival. E a gente se vê lá, hein? Pô, valeu demais pelo convite. Obrigadão, a gente espera todo mundo lá dia 11. Vai ser um festival super especial para nós, acho que o público também. Cheguem cedo, a gente começa o festival às 3 da tarde. O primeiro show já é a Pluma às 4 da tarde. Os últimos ingressos ainda estão à venda na ingresso.com. E o festival acontece no Tokyo Marine Hall, que fica bem próximo à estação de CPTM João Dias. Então vá de Uber, vá de trem, vá como quiser e puder. Heineken no Balaclava Fest. Beba com moderação. Se beber, não dirija. E antes da gente começar o papo, minha amiga Isadora Almeida, quais são os recados? Meu amigo Renan Guerra, vamos lá, vamos passar recadinho aqui, hein? Você que tá ouvindo a gente ainda não segue a gente nas redes sociais, está na hora, @podcast VFSM, moçada, muito fácil, hein? A gente também tá lá no Padrim, se você tiver um dinheirinho, a partir de R$5 você pode ajudar a gente a manter aqui o TI, manter a gente, nossa estrutura, continuar florescendo 2 episódios de podcast por semana. Vai lá no padrim.com.br/podcast VFSM. E você tem em contrapartida várias coisas. Você recebe nossos episódios com antecedência, você faz parte do nosso grupo fechado no Telegram, que fica lá rolando umas discussões sobre música, no caso. Você Várias também fofoca. Várias fofocas. Você pode participar da nossa gravação, que a galera tá aqui no Zoom. Quem que tá aí, Renan? Hoje estamos realmente em família. Tá o Lucas da Ascensão e a Tony Malma, que sempre estão aqui com a gente. Maravilhosos! Então, se você puder ser um madrinho, passa lá no Padrim e nos ajude. Temos também o nosso site, vamosfalarsobremusica.com.br. Lá fica tudo compiladinho dos nossos episódios, tá? Se você quiser perder alguma coisa, passa lá que vai estar. Bora pra essa pauta? Bora. Para começar, o show de abertura, ou também chamado em inglês de Opening Act, Support Act, é um conceito que acaba se tornando bastante popular no universo da música a partir ali da segunda metade do século XX, quando a gente começa a pensar em música pop, nesse conceito de rock e tudo mais, e acaba se tornando um espaço importante de divulgação e de início de carreira para muitos artistas, né? Durante os últimos 60, 70 anos, a gente teve muitos artistas que foram se tornar gigantescos, mas que começaram fazendo shows de abertura para outros artistas. A gente pode dizer que o show de abertura é uma espécie de esquenta para o show principal, e por isso que a gente pensa nessa relação entre o artista principal e o artista de abertura, que precisa ter alguma conexão sonora para que o público também se envolva, né? E para começar, eu queria saber de vocês, meus amigos, se vocês são o tipo de pessoa que chega mais cedo para ver show de abertura, se interessa nisso, qual é a relação de vocês com esse tipo de show? Claro que eu chego antes, porque, né, já paguei caro pelo ingresso.
eu vou ver só uma horinha de show ali. Não, quero ver o show inteiro. Quero ver mais gente tocando. E fora que às vezes você descobre coisas legais ali quando tá tendo uma banda de abertura. Não vou falar qual, mas já vi bandas de abertura que foram melhor que os shows que vêm depois. Sim. Já aconteceu e não foi só uma vez. Mas acho que é isso, assim. Acho que é uma boa oportunidade pra conhecer bandas que ou você conhece pouco, ou… Enfim, que tá ali, é o show de graça, entre aspas, né? Eu adoro, gente. Sempre chego antes pra assistir banda de abertura. Tô super com o Nick, descobri já muitas bandas. Comecei a gostar, às vezes até mais, verdade, Nick? Bem colocado, do que, né, o artista que eu fui ver ali. Adoro, acho sim que tem que ter. É um babadinho que a gente vai complicar um pouco mais pra frente. Mas pra começar, sim, super. E já fiz o contrário, já comprei ingresso pra ir ver a banda de abertura. Já aconteceu isso várias vezes. Várias vezes do Coldplay, hein? Que vem artistas interessantes que acabam… Que dificilmente viriam pro Brasil, né? Às vezes vem só fazer show de abertura. Eu também sou do tipo que chega muito cedo pra ver show de abertura. Às vezes eu consigo assistir coisas que não teria outra oportunidade de ver. Foi o caso, por exemplo, do dia que caso recente, né? Teve show do Jungle aqui no Brasil. A abertura aqui em São Paulo era do Carlos do Complexo, que é um artista que eu gosto muito do disco. Ele é do Rio de Janeiro. Aí ele tava na cidade. Foi uma oportunidade super legal de já aproveitar, como disse o Nick, de ver praticamente de graça, né? Porque já tava no pacote. Então, foi uma experiência super legal. Mas vocês de casa já devem estar imaginando por que a gente vai falar de bandas de abertura, porque todo mundo acompanhou nas últimas semanas uma polêmica envolvendo esses shows de abertura, né? O Festival Nômade, em parceria com o WeWho Festival, anunciou a apresentação da Erykah Badu em São Paulo, no dia 22 de janeiro de 2023. Ela também vai tocar no Rio de Janeiro no dia 24, através da plataforma Queremos. Mas aqui nessa edição de São Paulo, o evento funciona meio que uma espécie entre um festival e um show, por ser organizado pelo Nômade. Eles estavam apresentando como Nômade apresenta a Erykah Badu. E aí eles apresentaram alguns artistas que tocariam antes da Erykah Badu, que seria a Bala Desejo, os Gilsons e a Cell, fazendo o show em que ela canta Bob Marley. Obviamente, essa escalação gerou diferentes debates nas redes sociais. Com tantos artistas negros de uma sonoridade muito mais conectada com a Badu, por qual motivo eles escolheram artistas brancos com outras sonoridades, né? Entre as pessoas que se manifestaram está a cantora Xenia França, que é dona de um dos discos do ano, o excelente Em Nome da Estrela. E aqui a gente separou um trecho da fala da Xenia. Você lê pra gente, Isa? E surpreendendo um total de 0 pessoas, estava anunciado também o line-up de abertura do show. Totalmente desconectado do momento presente, dado que essa artista é uma instituição da cultura preta mundial. E todo mundo sabe que ela dialoga com diversos artistas da música preta brasileira atual. A real é que pouca gente está interessada genuinamente em mudar alguma coisa, mesmo com alguns avanços. Existe pouca gente que, de fato, entenda e esteja alinhada com o renascimento das artes contemporâneas pretas do Brasil. O que observo é um mercado viciado fazendo as mesmas escolhas de sempre. Ignorar, para não dizer apagar, artistas negros do Brasil, sobretudo mulheres. Quando saiu essa escalação, várias pessoas começaram a pensar em nomes que poderiam estar nesse line-up, né? Eu acho que o nome da Xenia foi um dos que mais apareceu, e por isso que ela se manifestou, porque todo mundo citou ela, porque é muito óbvia a inspiração da Erykah Badu para ela, assim como é para outras artistas da mesma geração da Xenia, como a Lued Luna, Tássia Reis. Então a gente tem isso que a gente tem, tipo assim, dá para expandir esse leque de coisas que poderiam estar conectadas nesse show, como o Jonathan Fer, outros muitos nomes que poderiam estar compondo esse line-up. E acredito que foi uma resposta natural das pessoas, né? Porque, querendo ou não, ficou um line-up estranho quando a gente olhava assim, considerando que era a figura da Erykah Badu, né? E aí uma das coisas que esse burburinho nas redes acabou gerando um retorno dos próprios artistas, né? A Bala Desejo acabou cancelando a participação no festival e fez um pronunciamento que acho que vale a pena ser lido aqui na íntegra, porque é um pronunciamento bem interessante.
Ontem fomos anunciados como uma das bandas de abertura para o show de Erykah Badu em São Paulo. Aceitamos o convite antes de saber exatamente quais seriam os artistas do line-up e a programação completa do festival. Como uma banda, buscamos sempre estar próximos ao público, mas é preciso que o público esteja próximo também de toda uma cena pulsante que muitas vezes fica à margem desse olhar cultural. Depois do ocorrido e em respeito ao público que de pronto se posicionou assertivamente, decidimos não participar mais desse evento. Esperamos ser substituídos por muitos desses talentos da música preta brasileira, alguém que dialogue diretamente com o legado de Badu. Há muitos artistas com mais propriedade para ocupar esse lugar do que nós, e que todos os festivais do Brasil se conscientizem da necessidade mais que urgente de construir lineups que contemplem as questões de representatividade e que respeitem a história e os contextos no qual cada manifestação artística se dá. Existem inúmeras opções de artistas brilhantes para compor a programação e não concordamos com a ausência deles. Esperamos que o festival se pronuncie e opere as mudanças mais do que necessárias. Eu acredito que esse pronunciamento da Bala Desejo foi muito correto e bem escrito. Dá pra ver que eles sentaram juntos e pensaram naquilo que está sendo escrito, naquilo que está sendo dito. E eu acho que isso é muito importante. Isso se contrapõe ao pronunciamento da Cell. Ela também cancelou a sua participação e ela fez um post nas redes sociais. E acho interessante a Isa ler um pouco esse pronunciamento para a gente explicar algumas coisas. Tomei a decisão de cancelar a minha apresentação de Catch a Fire, na abertura do show da Erykah Badu em São Paulo. Da minha parte, deixo aqui registrado que durante a apresentação do nosso show, o palco teria mulheres pretas, preferencialmente, artistas pretos, majoritariamente, tendo sido essa uma condição imposta por mim mesma. Isso se daria não só na banda, mas também com uma artista extra, escolhida para uma participação especial, que ainda estava em negociação. Alguém com conexão direta com o legado dos artistas evocados nesta noite de celebração. Essa era uma iniciativa minha para que uma celebração do Catch a Fire se desse em sua totalidade, plenitude e potência, abrindo caminhos e se conectando diretamente com a estrela da noite, Erykah Badu, na esperança de um olhar mais inclusivo, amoroso e renovado, alinhado com uma sociedade mais justa. A hora que eu li esse pronunciamento, deu aquela vontade de, tipo assim, eu mesmo ir lá e apagar o post de outra pessoa, sabe? Que você fica assim… Gata, você realmente leu o que você escreveu e você conversou com outras pessoas, sabe? Antes de publicar isso. A Cell tem um histórico de coisas que ela se coloca nesse espaço de tipo assim… eu tenho muitos amigos negros, eu tenho esse contato, eu tenho este aval deles. Ela inclusive já me falou isso quando eu entrevistei ela pro Monkey Buzz. E… eu, Renan, pessoalmente acho uma postura, tipo assim, que não faz sentido e não cabe em 2022. Eu acho esse pronunciamento Pra mim é muito aquele rolê. Tenho até amigos que são, sabe? Que, tipo, sim, cara, e nesse é que, tipo assim, até teriam pessoas negras na minha banda. Até teria uma participação negra na minha banda. Só que não é, tipo… esse rolê não é um espaço de… a figura da Cell de uma mulher branca abrindo espaço para artistas negros. Sim. Nós temos tantos artistas negros potentes, tantas mulheres negras que ocupariam esse espaço, que podem ocupar este espaço, sabe? Produzindo coisas novas, criando. Sem tirar o mérito do trabalho da Cell. Acho que esse show dela, do Bob Marley, é super bonito. Dela cantando The Wailers e tudo. Mas é uma coisa meio… É um pronunciamento que ela deveria, tipo, repensar, assim, sabe? Conversar com outras pessoas e tentar entender o que tem de problemático ali. Nossa, assim, eu fiquei bem longe de toda essa questão, assim. Tipo, fim de ano já tava meio, tipo, saco cheio de tudo. Exausto, sim. E aí eu não li esse pronunciamento dela, eu li só o do Bala Desejo antes. E puta, eu fiquei com uma ideia meio mista, assim, de tipo, será que não estão fazendo, tipo… muita tempestade em copo d'água, não sei o quê. Até ler esse pronunciamento da Xenia, que é tipo… acertou 100%, assim, tipo… é o mínimo, sabe? Tipo… foi só lendo isso e pensando depois que eu realmente refleti que, tipo… cara, assim… enfim, esse pronunciamento da Cell foi bem esquisito. Pareceu muito errado. A gente fica pensando, né? Por que essa discussão toda
Só que daí você pensa no impacto que a Erykah Badu tem para uma geração de artistas, né? A Erykah Badu é uma artista, assim, fundamental. Quem não conhece o trabalho dela, vale super a pena voltar e estudar Erykah Badu, porque é uma artista, assim, que criou um gênero, assim, criou uma estrutura sonora, ela reinventou muitas coisas e ela é basicamente fundamental para um grupo gigantesco de artistas no mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente tem uma leva de artistas que são influenciados por ela. Então eu acho que é meio sem sentido você trazer um evento que diz apresenta a Erykah Badu e não trazer essas conexões que reverberam nessas outras sonoridades, né? E aí eu acho que no final das contas, com toda essa movimentação, eles acabaram modificando esse line-up. O Nomad reviu as coisas, fez um pronunciamento falando que estava revisitando tudo. Eles colocaram agora no line-up, segue os Gilsons e acrescenta-se Larissa Luz com Vida, Nelis Assunção, Majur, mais DJ Tami, mais DJ Niak. Eu acho que são artistas que estão conectados com essa diversidade sonora que tem a ver com a Erykah Badu. Eu acho que faz muito mais sentido. Por exemplo, o trabalho da Annelise e da Larissa tem muito dessas reverberações da Erykah. Conversam bem mais, né? Sim, a Majur também. O trabalho do DJ Niak de ter essas conexões de música eletrônica, música negra, de pesquisa e de celebração. Eu acho que tudo é muito interessante o que está sendo construído aqui. Eu acho que foram mudanças importantes, né? E quando a gente fala desses processos de fazer uma curadoria que seja mais diversa e mais interessante, eu acho que a gente tem que pensar nessas pessoas que também estão por trás produzindo as coisas, né? Se discutiu muito nas redes sociais, eu acho que a questão de os artistas brancos estarem nesse line-up e se apontou muito o dedo para eles. Mas a gente tem que pensar que existe uma curadoria por trás. Quem está fazendo essa curadoria? Quem são essas pessoas que definem quem está no palco? E aí eu acho que é interessante a gente ouvir outras vozes. Eu conversei com o Arthur Santoro, que é curador e pesquisador de histórias afro-brasileiras e um dos responsáveis pela Baticu. Eles estão organizando, nesse final de semana agora, o primeiro festival da Baticu, com nomes como o Afrobia, a Ludmilla e a Carol com K. O festival acontece nesse sábado, dia 10. E a gente vai ouvir um pouco do Arthur falando sobre essa importância de a gente ter uma curadoria mais diversa para pensar nessas questões. Oi, pessoal, tudo jóia? Meu nome é Arthur Santoro, eu sou um dos sócios da Baticu e diretor de projetos. Atualmente estou organizando, né, aí o primeiro festival da Baticu, que vai acontecer no dia 10 de dezembro de 2022, na Neoquímica Arena, popularmente conhecida como Arena Corinthians, Itaquerão, enfim. Eu acho que com toda a trajetória da Baticu, com toda a história da Baticu, né, a Baticu surgiu em 2014 em Salvador, criada pelo Maurício Sacramento e Wesley Miranda. E a Baticu já surgiu muito dessa perspectiva de ser um evento, ser um espaço feito por e para pessoas negras. Então, a questão, né, de ter aí uma diversidade, seja em curadoria, sempre em line-up, em equipe de produção, em toda a cadeia produtiva, no público, né, essa representatividade negra, essa presença negra, majoritariamente negra, e principalmente nesses espaços de liderança, de valorização, de palco e de pista também, é muito do que a gente sempre defendeu, sempre defende, e que a gente também está trazendo aí para o nosso festival. A gente sabe o quanto, né, tem surgido aí vários festivais no Brasil, né? Cada semana tem pelo menos uns 10 festivais diferentes aí lançando, surgindo. E a gente sabe que a gente avançou muito na pauta de representatividade. A gente tem observado aí line-up sendo construídos com uma atenção aí para ter essa presença de artistas negros também sendo valorizados. Só que a gente sabe também que, né, muitas vezes aí essas curadorias estão viciadas, né? Essas curadorias têm convidado nomes que muitas vezes já estão e não tem também aberto espaço, né? E aberto a perspectiva para se olhar o Brasil e essa produção artística e cultural negra para além do eixo Rio-São Paulo. Para além disso, também a gente sabe o quanto, né, a boa parte desses festivais, apesar de conseguirem aí, né, depois de muita luta, né, dos movimentos negros, movimentos culturais negros, ter aí
uma presença maior de artistas negros, a gente sabe que tem muitos festivais que ainda não tem na sua cadeia produtiva. E quando eu falo cadeia produtiva, é desde a liderança até a equipe de segurança, tendo ali uma maioria, uma representatividade negra realmente considerável e realmente justa, né? Quando a gente está observando e falando de uma perspectiva de Brasil em que a gente sabe que a maior parte da população é negra. E aí, agora, até vendendo um pouco mais meu peixe, com o Festival da Baticu, a gente tem questionado muito esse lugar da construção desses festivais, desses grandes festivais que têm acontecido no Brasil, muito também a partir, né, eu acho que toda a forma como a Baticu, né, atua em diferentes cidades pelo Brasil. Nós começamos em Salvador, hoje em dia estamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Distrito Federal, Recife, Santos, enfim, todas as cidades que a gente atua, a gente tem principalmente tentado construir um diálogo com essas cenas culturais de cada cidade, muito entendendo essa riqueza, essa pluralidade da produção artística cultural negra. Então, no line-up do Festival da Baticu, temos aí o Ana, do Brega Funk, temos Canalha, do Pagodão, temos Fat Family, muito, né, pensando em como a gente consegue aí também construir uma curadoria que está dialogando com essa contemporaneidade dessa produção artística e cultural negra nessa dimensão brasileira, nessa dimensão nacional. Eu ainda, sendo bem sincero, apesar, né, de estar aí há quase 10 anos trabalhando com cultura preta, a gente sabe que ainda tem muitos empecilhos, né, para acontecer. Muitas vezes os festivais que recebem incentivo e apoio são exatamente os festivais que não têm, que pouco tem nos seus lineups e muito menos tem, né, nas suas lideranças, na sua direção, nos seus donos aí, uma representatividade real do que né, essa população brasileira. E é muito importante, né, acho que todo esse processo com o Festival da Baticu fez também a gente perceber o quão importante também construir, né, políticas, estratégias de acesso a esse tipo de evento, a eventos, né, de grandes festivais, de entregas maiores, assim, também para as populações negras. Seja pensando o valor do ingresso, o valor do bar, seja pensando a maneira de se chegar nesses locais a partir do transporte público, que é o que a maior parte da população usa, seja pensando no horário de início e término do evento. É necessário que, né, a gente tenha essa representatividade não apenas nos palcos, mas também, né, no backstage, mas também na pista. Bom, é legal também a gente discutir um pouco, né, sobre o show de abertura como uma vitrine, como a gente falou no começo, né? Show de abertura, né, ele serve como uma possibilidade de visibilidade para os artistas mais novos se mostrarem. E tem artistas, né, já vamos dizer, medalhões, que entendem isso muito bem. Um dos grandes casos é o Coldplay. Tem um histórico super interessante de artistas que já abriram as turnês deles. Bom, eu sou uma prova viva, acho que os meninos também, de já terem ido algumas vezes no show do Coldplay para ver bandas de abertura. Bom, só para vocês entenderem um pouquinho aqui, ó. Na turnê do Viva La Vida, por exemplo, eles contavam com nomes como Santigold, Mamãe, Duffy, Snow Patrol, Flaming Lips, Mercury Rev, The Things e Bad for Lashes. Que até foi um dos casos que eu fui assistir o Coldplay. Eu chorei que eu queria ter visto a Bad for Lashes. Amigo, foi tudo, mesmo que foi no Morumbi, mas tudo bem. Bom, na tour do Milo Chiloto, eles contaram com nomes apenas como Mamãe Robin, Charlie XX, a Emily Sandé, Marina e a Rita Ora. Na Ghost Stories Tour, eles contavam com a abertura da Cisa, chiquérrima, London Grammar e a Luna George. Na época do A Head Full of Dreams, eles tiveram nomes como Liane Lavravas, Jimena Sariñana, a Bird, a Luna George, Tóvilo e Alyssa Cara. Eu, no caso, fui até o Allianz Parque para assistir Liane Lavravas abrindo também. Acho que vale super a pena, né, amiga? Eu acho, valeu super a pena, foi incrível. Pensando nesses nomes do Coldplay, é muito interessante a gente pensar que não são artistas necessariamente super conectados com a sonoridade deles. Exato. Mas eu acho que tem a ver com essa relação de que eles apresentam esses artistas para o público deles. E o público do Coldplay é um público muito engajado, assim, que
que é muito apaixonado por eles. E eu acho que tem Sim. essa relação de tipo assim, se o Coldplay está dizendo que isso é legal, eu vou conferir isso, sabe? E eu acho que isso é muito importante. A gente pensa nesses nomes que passaram, a maioria deles se tornaram pessoas muito gigantescas, né? A Cisa, Sim. quando acompanhou eles, era super pequena. Então é super legal ver que eles também têm esse interesse, né? Sim, e o que eu gosto, assim, de pensar também é que o Coldplay, querendo ou não, eles são uma banda, uma das maiores do mundo. Então, partindo desse princípio, eles têm um público diverso. Tem muitos tipos de pessoas que gostam de Coldplay. Eles conseguem entrar na casa de muitas pessoas. Então, partindo disso, eu acho que é muito legal eles trazerem sonoridades diferentes. Porque se eles são, né, dentro desse guarda-chuva do pop mesmo, dito tipo uma música popular que pega pessoas de, sei lá, todos os países do mundo. É muito interessante eles trazerem artistas de vários nichos, né? Até também, acho que teve uma vez que foi eu não lembro se foi o Roy Orbison, alguém também, tipo, tocou assim, e era música eletrônica, sabe? E eu achei muito interessante, porque o show que eu tinha visto antes era Liane La Havas, então é muito legal, assim, uma banda que tem esse lugar de fala, entre parênteses, de abranger vários estilos dentro da música deles, fazer ali um pop meio farofa que atinge muita gente. Eles trazem, tipo, artistas, porque, enfim, eles realmente gostam de música. É interessante ver o Chris Martin falando, assim, ele é um adorador de música. Um cara interessado em música, Exato, né? Além de fazer música ruim, exatamente. ele gosta de música. Muito bom. Não, mas, cara, assim, de fato, acho que dessas bandas gigantescas, assim, acho que o Coldplay, de fato, é a banda que melhor consegue fazer essa curadoria. E eu acho que parte deles, assim, eu acho que muitas vezes não é, tipo, uma imposição da gravadora. Porque tem muita coisa assim. Eu acho que em shows menores, principalmente aqui no Brasil, a gente vê, tipo, sei lá, a galera se virando pra trazer uma outra banda pra tocar junto. Eu acho que do Coldplay, não. Parte deles de falar, tipo, essa é a nossa turnê, mundial, a gente vai trazer essa galera pra rodar com a gente. Então, isso é, tipo, é impressionante, assim. De fato, é uma postura muito legal. E às vezes, né, igual eu falei lá no comecinho, os shows de abertura são muito mais legais que os shows do próprio Coldplay, nesse caso. E é o caso dessa turnê atual, né, Isa? Exatamente, amigo. Naquele da Liane La Havas, assim, ela tava com puta descasso na época. Eu falei, cara, eu não... E era muito caro o ingresso do Coldplay. Eu falei, puta, não vou conseguir. Isso realmente é. Mas nessa turnê atual, eles vão fazer também os shows com a abertura da Her e The Churches. E aqui, no Brasil, eles incluíram a dupla Clara Sofia para os shows de Curitiba e no Rio de Janeiro. Que é também um pouco disso que a gente tava falando, né? Que é bem... É também uma música pop, mas bem diferente do que eles fazem. Sim. E bom, acho que agora, para falar um pouco sobre como funciona essa escalação de shows, o Lúcio Ribeiro, do Popload e da T4F, ele traz um olhar bem interessante sobre bandas que não são exatamente parecidas ou que tenham muito a ver com a banda principal. Vamos ouvir. Então vamos lá. Quando você traz uma banda internacional que já está te consumindo em dólar um puta dinheiro, geralmente você não necessariamente tem que botar uma banda para abrir. Obviamente que isso é um atrativo a mais para a galera, fica um show mais movimentado e não sei o quê, mas você sempre tem que fazer um cálculo de que a banda que você está botando, que você vai ter que pagar mais técnico de som, mais mexer no palco montado da banda gringa principal, mais todo o envolvimento e o dinheiro que você vai pagar por uma banda de abertura, nem sempre compensa e nem sempre nesse cálculo você consegue medir se vale a pena, entendeu? Você pode colocar, tipo assim, não tá vendendo bem nos ingressos, vamos tentar agregar um nacional, vamos tentar ver se rola, para dar uma mexida no show e chamar mais a atenção, porque às vezes você não está comunicando direito. Então, tudo que comunicar é um ganho. São muitas variáveis, né, na verdade. Aí, uma outra coisa é que você tem que submeter sempre ao gringo a banda que você está colocando para abrir. E ver se eles aprovam, não exatamente se você quer a banda. Porque, por exemplo, se você
E isso cai naquela história, assim, porque todo mundo pensa de um modo errado, que é legal botar uma banda para abrir que tem a ver com a banda principal. O gringo acha muito pelo contrário, que não tem a ver, melhor para ele. Vou dar um exemplo. Por exemplo, sei lá, o Mogwai. Quando a gente trouxe o Mogwai uma vez, apareceu um monte de banda instrumental ou banda com um som mais parecido com o Mogwai, falando, nossa, a gente cabe certinho para abrir o show do Mogwai. Mas é exatamente o que o Mogwai não quer. Ele não quer cansar o público com um som parecido com o que ele vai oferecer mais tarde, entendeu? Então era mais fácil botar uma banda de outro tipo do que uma igual. Então nisso ele já não vai... Se você traz uma banda bem dance e você mete um dance, pode ser que o gringo vete. Porque ele quer... não quer uma concorrência ou traga uma queimada de largada no tipo de som que ele vai fazer depois, entendeu? Tem tudo isso é uma coisa que você tem que pensar e articular. Eu acho que essa fala do Lúcio é bem interessante para a gente pensar nessa diferença que há entre os shows de abertura do indie e esses shows de abertura no mainstream, né? Porque a gente falou aqui do exemplo do Coldplay. Ela é uma banda muito gigantesca no mainstream e eles ocupam esse espaço que eles têm para fazer essa espécie de apresentação desses artistas para outro público, né? E aí, no caso das bandas independentes, a gente pode pensar muito mais num cenário de que eles criam um espaço de sobrevivência mesmo, de como eles fazerem essas turnês se tornarem viáveis, assim. Às vezes um artista que é um pouco maior acaba chamando os amigos deles, que são de uma banda menor, para poder fazer com que todo mundo circule e faça esse show rodar, né? Que eu acho que é o caso da recente turnê do Wilco com as meninas do Sleater-Kinney. E eu acho que foi uma relação positiva, porque o Sleater-Kinney é uma banda mais independente dos anos 90, que retornou e tudo mais. Elas têm um público um pouco menor, mas eu acho que se conecta com o público do Wilco. E aí é interessante que eles façam esse movimento de abraçar elas. Que é o mesmo caso da Alanis Morissette, que estava fazendo a turnê de aniversário do Jagged Little Pill. E ela levou como show de abertura o Garbage e a Cat Power. A Cat Power falou que pra ela foi tipo assim… A melhor coisa que aconteceu foi essa turnê com a Alanis, porque ela tava com a criança pequena, a criança tava meio ali, indo pra escola, ela precisava juntar dinheiro, ela tava parada muito tempo de fazer show. E ela falou assim, foi uma possibilidade de circular, né? E de poder fazer a grana acontecer. E a gente vê isso muitas vezes acontecendo até aqui no Brasil, né? Tem artistas um pouco maiores que acabam chamando esses outros artistas para fazer essas turnês e poder circular, né? Super. Pra mim, uma coisa que me chamou muita atenção e até estava com mãos na massa, não exatamente, mas estava participando ali do processo, foi quando a gente trouxe o Death Heaven, né? Pelo Monkey Buzz, ali em 2016. E aí, tipo, a gente teve que escolher as bandas de abertura. Então a gente trouxe o E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, o Nublado, que eram bandas ali que não eram exatamente iguais, mas tinham esse tom roqueiro, esse tom… Sim. E aí, tipo, além do Brasil, né, o Death Heaven foi pra Colômbia, Peru, Chile, Argentina. E eles vetaram várias das bandas que iam tocar de abertura pra eles. Então, tipo… Tinha esse cuidado da banda de super, falar, tipo… sempre. Cara, vocês estão metendo louco aqui. Tipo, não faz o menor sentido essa banda que vocês estão botando. E aqui com a gente foi tipo… beleza, faz sentido. Bora nessa. E tipo… Principalmente Nublado também, que era um som super gritado e tal. Esse match, assim, faz sentido e… Não, mas faz muito sentido isso que você tá falando, amigo. Porque geralmente as bandas dão um ok. Eu acho que não existe a gente, tipo, produtores… colocarem bandas de abertura sem o ok da banda principal. Tipo, isso é super de praxe, assim. Tem que ter um ok, pelo menos do agente, assim, sabe? Pra esses artistas de abertura. E como a gente tava falando dessa questão de circulação mesmo e de apresentação das pessoas… Esses dias eu tava vendo um artista aqui do interior de São Paulo, Pablo Vermel. Ele fez tipo aquele… relembrando de coisas importantes que aconteceram no ano dele, sabe? E ele colocou que uma das coisas mais emocionantes foi ele abrir o show da Terno Rei
na cidade deles, sabe? Isso é super legal, porque a Terno Rei também, como a gente falou, já falou várias vezes aqui, é uma banda que tá crescendo, que tá se desenvolvendo, mas também já fez esse espaço de abertura de show, e é legal criar esse processo de circulação mesmo, né? De outros artistas. E nesse cenário de artistas que crescem, se tornam grandes, mas trabalharam fazendo show de abertura. A gente falou aqui da Alanis Morissette. Quando a Alanis tinha lançado Jagged Little Pill e ela saiu em turnê pelos Estados Unidos, a banda de abertura dela foi o Radiohead. Eles estavam lançando o DVD. E é muito engraçado. Meu Deus. Porque na época ela também chegou a regravar, tipo, Fake Plastic Trees. Ela gosta muito deles, eles se dão super bem. Mas hoje em dia parece uma coisa engraçada, né? Pensar nisso pelo tamanho que o Radiohead ganhou. E a carreira da Alanis tomou outros rumos. E é curioso, mas tem uma matéria da Uncut em que eles explicam que o dinheiro que o Radiohead ganhou com a turnê da Alanis… Porque na época a Alanis era a maior coisa do momento. Exato. E eles acabaram comprando equipamento de estúdio para dar o pontapé inicial no processo de composição do que viria a se tornar o OK Computer, lançado em 97. Então acho que é tipo assim… Obrigada, Alanis. Obrigada, Alanis, por pagar esse cachê. Ai, muito bom. Bom, um nome aqui que até eu já falei sobre isso, que eu achei muito interessante, meio que na mesma onda do Coldplay, é o Harry Styles, que tá fazendo, assim… Essa On Love Tour é uma das maiores arrecadadoras de dinheiro dos últimos anos aí. Tipo, o cara simplesmente tá bombando, sei lá, vai fazer 20 shows no Madison Square Garden, umas coisas muito absurdas, assim. Enfim, ele tá rodando o mundo e ele tá trazendo nomes super interessantes, porque o Harry, mesmo que ele era do One Direction e sempre foi, tipo, a coisa pop do momento, ele sempre andou com galerinhas indies. Ele sempre foi amigo de Alexa Chung, toda a galerinha indie de Londres. Então ele tem essa coisinha ali dentro dele. E pra fazer a boa, ele tá chamando, assim, nomes incríveis que aqui nosso mundinho indie treme. Vamos lá. Ó quem que desde 2021 tá abrindo shows pro hairstyle. A Jenny Lewis começou nessa. Depois veio Orville Peck, Mitski, Arlo Parks, Wolf Alice, Blood Orange. Bem Harper meio nada a ver, isso aí deve ser de gravadora. A Coffee, que vai tocar até nos shows aqui no Brasil. Agora, essa semana aqui. Tudo. Ela já tá na América Latina, passeando. Exatamente. Gerando conteúdo. E outro nome que também vai um pouco nessa vibe ali, que precisa muito toda vez legitimar que é amiga de pessoas alternativas, que ela não é só do pop, é a querida Taylor Swift, né? Que desde a The 1989 Tour, ela trouxe nomes como Vance Joy, que tava, né, era aquele meio indie pop, o Shawn Mendes, Minhas Irmãs da Haim, o James Bay. Aí na Reputation Tour, péssimo, horrível. Ela trouxe a Camila Cabello, mas daí trouxe também o Charli XCX. Na Red Tour, ela trouxe alguns, né, nomes, mas o principal era o Ed Sheeran. Que daí foi, né, só explodindo cada vez mais. Nossa, que turnê pop, caralho. Sim. E aí agora, nessa turnê, né, Eras, que vai começar a partir do ano que vem, que simplesmente derrubou o site da Ticketmaster, ela vai trazer nomes como Paramore, Haim, Phoebe Bridgers, a Bibadu, Bigger, In Red, Muna, a Gayle, a Gracie Abrams e Owen. Então, assim, a Taylor tá dizendo, sou indie sim, pois. Vou dar espaço para as minhas meninas aqui. E acho que é aquilo que a gente falou, né? São nomes que não necessariamente têm super a ver com o som desses artistas, tanto a Taylor Swift quanto o Harry Styles, mas que apresentam esses artistas que eles gostam pro público deles. E a gente sabe que o público do Harry Styles e da Taylor é, tipo, um público muito engajado, que, tipo, abraça as coisas. Então, para esses artistas é muito importante. A Phoebe, desde que começou a colar nos rolês com a Taylor, teve, assim, um boom, assim, o público dela aumentou muito, se modificou muito. E alguns outros artistas aqui têm públicos que são conectados mesmo, né? A Girl in Red e a Bibadu B. Difícil de falar isso. Elas têm um público muito próximo desse público da Taylor Swift. Então eu acho que faz muito sentido, assim. Mesmo que às vezes a sonoridade musical tenha suas diferenças. Mas também é interessante ver essas conexões, né? Acho que outro caso dos indie aí que a gente pode falar que foi bem legal foi o Fleet Foxes trazendo Tim Bernardes
pra fazer uma caralhada de show lá fora. Super. Eles fizeram, tipo, muitos shows lá fora. E aí essa parceria talvez concretize aqui também, né, no Brasil. Espero que sim. Uhum, sim. Mas, puta, é um exemplo muito legal, assim, tipo, de você não só trazer um cara de fora do seu país pra fazer uma música, mas também pra fazer Dá toda uma turnê, assim. Exato. Isso é É legal porque pra eles fizeram caramba. o caminho inverso, né? Geralmente o artista vem pro país, aí ele chama alguém do país pra fazer a abertura. É. Mas eles levaram ele pra fora. Acho que isso Exato. é curioso. E a gente falou desses exemplos. Hoje, no dia que a gente tá fazendo essa gravação, saiu o anúncio da próxima turnê do Red Hot Chili Peppers pelos Estados Unidos e pela Europa. Tudo. Eu achei, graças a Deus, que eles não colocaram World Tour, porque eu odeio quando eles colocam turnê mundial e só tem Estados Unidos e Europa. É isso. E aí, tipo, eles colocaram como Very Special Guests uma lista de nomes que é basicamente aquela imagem da pipoca, a bolacha recheada e o ovo cozido. Porque é Strokes, Iggy Pop, The Roots, Mars Volta, St. Vincent, City & Color, Thundercat e King Princess. São nomes, assim, muito legais. É tipo, que E loucura. assim, todas as bandas são melhores que a Red Hot Chili Peppers. Mas né, posso falar uma inclusive. coisa? Eu acho interessante o Red Hot Chili Peppers, porque é uma banda que já tá há muito tempo nativa. Tem cada álbum, cada época, eles trazem algum artista ou algum estilo musical um pouco mais latente. Claro, as referências lá deles a gente já sabe, enfim, é o de sempre. Mas eles são artistas que, tipo, flertam com vários universos. Tipo, o Josh Klinghoffer, que era o guitarrista antes do Frusciante, né, voltar… Ele era baterista da Warpaint, então, tipo, eles são bem amigos das minas do Warpaint. Então, é uma banda que sempre tá, tipo, se renovando. Não, o Frusciante produziu o primeiro EP delas. Exato. Então, tipo, é meio que eles conversam com esses vários universos, assim. Mesmo que o som deles não traga isso, tipo, né, no DNA. Tipo, você fala, puta, King Princess, talvez não… Mas é isso, tipo, é um nome que… faz sentido pra eles porque eles gostam também, sabe? Sim. O Thundercat eu acho que faz sentido porque eles super trazem, né, mais no começo da carreira, referências de soul music, enfim, Sim. eles são super fãs de, sei lá, Sly and the Family Stone, enfim, se você… Eu acho que vai tudo puxando faz alguma- sentido na salada do Red Hot. Na salada do Red Hot Chili Peppers. Eu acho exatamente. engraçado que eu queria ver, tipo assim, as reações dos públicos em cada lugar que eles passarem, sabe? Porque são os sim. artistas bem diversos, assim, né? Sim, e é interessante pensar, sei lá, o público do Red Hot acompanhando a St. Vincent nessas novas fases que ela tá, assim. Tudo. Então acho divertido e acho curioso. E acho que essas questões de se pensar numa relação, né, entre os artistas que a gente tá falando e o artista principal e o artista de abertura também nos faz questionar essas questões de representatividade e de diversidade na hora que a gente tá falando da produção de um show, né? A gente começou o programa falando sobre essa questão do Nomad Festival, o show da Erykah Badu. E eu acho que todas essas questões são completamente cruciais em 2022, 2023, né? Que já tá batendo aí na porta. Uhum. E acho que não dá pra gente ignorar essas questões quando a gente tá pensando numa curadoria diversa. Se o seu artista principal é uma artista negra que influenciou uma geração de artistas, eu acho que tipo assim, o mínimo esperado é que você pense em outros artistas negros que foram influenciados por aquele som. E eu acho que essas coisas valem para outras questões. Quando a gente pensa, por exemplo, numa banda de mulheres, você pensa em outras mulheres que foram influenciadas por aquele som, sabe? Que é tipo um movimento meio de que a música tem que abarcar essas movimentações e impulsionar isso. Eu acho que é uma coisa meio, sei lá, como elas faziam nos anos 90 com o Girl Power. E aí as meninas do Bikini Kill carregavam um monte de garotas e outras bandas meio que nesse guarda-chuva, né? Eu acho que essas coisas podem se repetir. E é só a gente pensar, sei lá, também em artistas LGBTQIA+, sabe? Se você tá pensando num festival ou num show que tenha essa relação, faz sentido você trazer esses artistas que conversam com essas questões. E aí, óbvio, a gente não pode falar de encaixotar esses artistas dentro desse espaço. Eu acredito que esse era o meu medo. Quando você começou essa fala, eu falei, puta, mas será que não vai ficar…
E também é meio isso, tipo, pô, será que a gente vai ter que ter um novo Bikini Kill ou qualquer outro representante desse movimento no Brasil só pra ter show de mulher? Sabe, tipo… Sim. Por que a gente não pode ter isso normalmente numa curadoria pensada em, tipo… Só porque não, sabe? Tipo, Sim, é só o mínimo. É que eu acho que essas curadorias estão tão viciadas em fazer sempre o óbvio. Sempre gente branca. Sempre gente branca em todos os espaços. E daí, esses artistas que são fora da curva, eles só vão entrar quando se encaixarem nesse espaço. Só que aí a questão que a gente estava vivenciando é que nem quando são esses espaços, eles estavam conseguindo. Exatamente. E aí, eu acho que o mínimo seria eles estarem nesses espaços que são essencialmente deles, mas eles deveriam estar em outras coisas. Por exemplo, o Rico da Laçã não pode estar eternamente encaixado nesse espaço de rapper queer. Não é isso que ele é. Ele é um rapper, um dos melhores rappers que a gente tem no Brasil. E é fundamental que o Rico da Laçã esteja em diferentes lineups, sabe? Eu acho que a gente pensar essas coisas é muito importante. Só que aí acho que é meio isso. A gente… É como se a gente tivesse dado uns passos atrás e tivesse que voltar a dizer o óbvio. Dizendo assim… Se a gente tá trazendo uma artista negra muito foda, tem que ter outros artistas negros muito fodas. E o que mais a gente tem no Brasil são artistas negros muito foda que poderiam estar neste espaço. E aí eu acho que é isso, é uma reflexão de tentar entender que, infelizmente, a gente tem muitos passos para dar ainda, sabe? E que essa discussão que a gente teve que ter agora não deveria estar sendo feita de novo, sabe? Ó, o Pedro Carvalho, nosso apoiador que está aqui na gravação, comentou no chat. Um show de abertura que eu acho que acertaram muito aqui no Brasil. Giovanni Cidreira abrindo pro Kamasi Washington. Os dois não têm muito a ver em si, mas acho que casaram bem demais. O Giovanni é 100% dessas coisas. Como você vai encaixotar o Giovanni em alguma coisa, né? É um artista tão rico que poderia abrir shows para qualquer artista gringo, porque o som dele é muito múltiplo. Mas daí as pessoas só vão pensar nele nesse espaço específico de recorte de raça. E que é necessário que seja feito ainda, porque a gente tá vendo esses exemplos. Mas que eu acho que também é necessário que você pense no futuro. Quando a gente falou disso, dessas coisas que a gente tem… que ainda são meio óbvias, mas a gente tem que repensar. É algo até que a gente já falou algumas vezes aqui no programa, que é a questão de equidade de gênero, né? Que alguns festivais e alguns produtores de evento se colocaram como meta. Eu acho que um dos primeiros que fez isso foi o Primavera Sound lá fora. E a gente viu aqui na edição desse ano que isso fez muito sentido. Que tipo, a gente assim, falou… sinceramente, o dia 2 foi carregado pelas mulheres, assim, tipo… Sim. Sério. E isso assim, tipo, entre parênteses, tipo, é normal. Por quê? Porque simplesmente lançaram os melhores álbuns. E enfim, e eu achei muito legal que na época era… Quando eles lançaram essa campanha, era o New Normal. E aí, no próximo ano, eles já nem comentaram. Porque já tá implantado e, tipo, é isso. Foda-se, já vai ser sempre assim. Isso é muito legal. E aí sempre vai existir aquela galera falando… Ai, meu Deus, eles só querem lacrar e não sei o quê. Imagina! Mas, cara, pra mim, mudou pra melhor, assim. Nossa, e ficou uma coisa super orgânica, assim. Tipo, sim. Faz sentido. E eu acho que foi muito a resposta daquela coisa de… mulher no palco não chama outro público… Não chama muito público e não chama público feminino. E isso foi, tipo assim… completamente quebrado no Primavera. Porque todos os shows tinham um público muito diverso, um público muito engajado naquelas artistas. E tinha um público muito diverso, assim. Eu falei no episódio do Primavera e digo de novo, por exemplo, a coisa mais bonita dos 2 dias era ver as pessoas completamente encantadas. No show da Bjork tinha muitas mulheres cantando, muito emocionadas. Eu acho que isso é tipo Bridgers. Nossa, o da Phoebe, assim… O da Phoebe Bridgers foi pesado. 80% do público dela era feminino, assim. As meninas estavam todas lá na frente, chorando, emocionadas. O da Phoebe, as meninas tomaram a frente das gays e avançaram. É isso. Não, foi maravilhoso. E eu acho que a gente tá falando um pouco dessa questão de diversidade e de equidade. E é um tópico que a gente já falou várias vezes. Mas acho importante… a gente voltar nesse tema e explicar um pouco por que é tão necessário. E para isso a gente tem a fala da Monique Dardenne, do WME. Eu acho que é interessante entender um pouco o que ela traz pra gente.
Olá, pessoal. Aqui é Monique Dardenne, diretora e criadora do WME. E, com certeza, muitos festivais e eventos, principalmente da cena independente, têm colocado essas metas de equidade de gêneros e, efetivamente, já fazem isso acontecer. Acredito que agora os festivais mainstream estejam olhando mais para isso. Com a pandemia, quando os festivais começaram a retornar, nós sentimos que nós demos 2 passos para trás com relação à equidade de gêneros. E com a volta agora em 2022, num momento melhor, mais estabilizado, sem medo de um fechamento, nós vemos que a preocupação voltou. E não apenas os line-ups, mas com relação à parte de produção e a técnica de eventos, que é pouco falada. Então, a gente entende também que existe uma procura maior por profissionais especializadas, né, nessas áreas. E como uma plataforma que luta pela igualdade de gêneros, o WME, nós vemos o trabalho da construção de uma curadoria artística e criativa como um fortalecedor de transformações socioculturais. O que a gente quer para uma sociedade, a gente tenta traduzir dentro do nosso trabalho. Quem tem o poder, né, quem tem essa responsabilidade, por que não usar dessa forma? Né? Por que não transformar os nossos pequenos mundos numa sociedade melhor, mais igualitária, onde as pessoas se sintam representadas? E isso a gente consegue fazer montando um belo line-up ou construindo uma equipe de produção cheia de representatividade. Quando a gente fala num espaço de diversidade no palco, a gente também tem que pensar nessas questões de diversidade de vivências e de realidades. Quando a gente pensa em shows, em line-ups, a gente acaba também vendo muitas vezes essas coisas centralizadas no Sudeste e fechadas em artistas daqui. E eu acho que é muito interessante que a gente também criasse, talvez, esse hábito de fazerem as coisas circularem, né? Porque é algo que eu falei antes, às vezes um show de abertura é uma coisa muito interessante para que um artista menor consiga circular por outras regiões. E eu acho que se a gente criasse essas logísticas de fazer essas coisas acontecerem, de que artistas brasileiros maiores também fizessem essa movimentação que os artistas gringos fazem. E aí eu tô falando de artistas realmente grandes, né? Que tem estrutura para circular o país todo e que tivessem bandas de apoio, sabe? Às vezes a Pitty faz algumas coisas assim, ela tem alguns artistas que abrem para ela, alguns outros… A Fresno faz muito isso, né? A Fresno tem uma estrutura bem legal de se conectar com outros artistas, chamar esses outros artistas pro show deles. Eu acho que isso é muito legal, mas eu acho que essa movimentação poderia ser maior, né? É que assim, acho que não querendo passar pano, porque longe de mim fazer isso, mas eu sei que existe uma questão de grana em tudo isso, porque, tipo, andar pelo Brasil é caro pra caralho. Assim, não, é caríssimo, por isso que eu falei. É aquele… A gente tem que considerar aquele pouco mainstream que ainda existe, né? Sim. Então acho que a gente ainda tá um pouco longe, ou tá engatinhando nisso ainda, mas seria interessante tornar isso possível, assim. Eu lembro que há muito tempo, lá pelos anos 2000, 2010, ele existia a iniciativa, né, da Casa Fora do Eixo, que promovia essas coisas. Deu meio errado ali no final e tal, foi meio esquisito todo o rolê, mas era uma iniciativa que existia, sabe? Então, acho que talvez ainda hoje seja possível tentar fazer coisas diferentes nesse sentido, assim, de tentar movimentar essa cena e talvez movimentar para além da ceninha nossa, né? Sim. Mas sabe, tipo, fazer o pessoal se movimentar, assim. É que é difícil fazer esses espaços de circulação, né? Porque como a gente sabe que é muito, muito caro fazer. É caro, paga pouco, precisa difícil, de grana, né? Por exemplo, tinha uma época que a Casa Natura estava fazendo esse rolê de fazer 2 shows. Era um show principal e um show de abertura. E tinha uma curadoria muito, muito interessante. Eles ainda continuam fazendo alguns shows que são meio coletivos e criam esse processo. Mas acho que era
era um movimento muito legal. Por exemplo, eu fui assistir, era um show da Lued Luna, quem abria era o Zé Manuel. E acho que faz todo sentido, assim. Porque depois, isso foi antes ainda deles terem músicas juntos. Mas eu acho que fazia todo sentido criar essa conexão, porque o público da Lued Luna super é o público do Zé Manuel hoje em dia já. Mas ele ainda precisava ser descoberto por essas pessoas. E aí também cria esses diálogos, assim, na hora do show. A Lued entrou no palco do Zé e falou o quanto o Zé Manuel era um artista que ela amava e quanto ela estava feliz de ter ele abrindo aquele show, de tipo, quanto ele estava engrandecendo aquela noite. E aí são dois artistas, mais uma vez, dois artistas negros que fazem sons muito diferentes, muito diversos, porque tem referências diversas, mas que se conversam e que são artistas interessantes e que poderiam também estar aí, ó, abrindo para Erykah Badu, entendeu? Então a gente tem muitos nomes. Nessa questão da circulação e dessas trocas entre estados mesmo, de essa descentralização dos lineups, a gente chegou a falar um pouco disso no episódio 196, que a gente fala sobre a nova onda de festivais no Brasil. E a gente acha que esse é um tópico muito importante e que a gente precisa continuar discutindo em 2023, porque, querendo ou não, a gente está com muitos lineups de festivais aparecendo. A gente segue com essa discussão de alguns poucos mesmos nomes se repetindo demais nesses lineups. A gente começou a ver algumas movimentações agora, mas acho interessante trazer aqui um exemplo diferente, que é o Coquetel Molotov do Festival de Pernambuco, que é um dos nossos festivais independentes mais importantes do Brasil. E eles sempre tiveram uma preocupação muito grande em produzir esses lineups que criam diálogos entre os artistas locais e de outras regiões. Então a Isa falou com a Ana Garcia, uma das idealizadoras do festival, das organizadoras, e ela fala um pouco sobre como funciona esse processo de curadoria para eles. Olá, sou Ana Garcia, diretora do Coquetel Molotov. Desde o começo da nossa criação, em 2004, a ideia sempre foi trazer as bandas que a gente amava de fora e misturar com a galera local. Sabemos da importância para esses artistas dividirem esses palcos, né? Ter essa troca de experiência. E é algo que a gente foi aprofundando ano a ano e também com outros projetos. A gente sempre tenta fazer assim, esses encontros em qualquer show que a gente realiza. A nossa curadoria, ela tem um foco muito grande assim, no momento, no inovador. Então ele foi mudando com o tempo, porque a nossa ideia era sempre mostrar o novo e contemporâneo. E essas mudanças são orgânicas, elas vão acontecendo, né? O indie era a grande coisa do momento em 2004 e o brega funk é a coisa do momento de 2022, sabe? Então, assim, a curadoria é o nosso foco, é a alma do Coquetel Molotov e eu sei que uma curadoria hoje vai além da música. Temos que estar atentas a tudo, à diversidade e à inovação. E já entendi que, para garantir isso, eu tive que trazer outras mulheres, outras pessoas com outros olhares para realizarem essa curadoria comigo. Então, hoje, por exemplo, eu tenho Libra fazendo curadoria do palco Kamikaze, que é o nosso palco eletrônico. E não por acaso foi o palco mais falado dessa edição do festival. E apesar da gente estar cheio de festivais e shows gigantes, né? Coisas que cresceu muito esse ano, eu acho que o público ainda curte muito o novo. Curte ver esses artistas assim, nesses palcos, abrindo shows. Eu acho que muitos eventos, muitos projetos, eles subestimam o público. Mas o público ama, curtem. E muita gente vai para festivais ou para esses grandes shows para conhecer artistas e novidades. Então, se você já tem algo que já vai garantir sua bilheteria, por que não investir nesses novos nomes? Eu acho que a gente buscou, a partir desse tópico do show de abertura, expandir um pouco essa discussão por todo esse processo de curadoria mesmo, né?
E a gente acaba ainda tateando essas questões sem entender 100% como essas coisas são feitas e como elas são produzidas. E a gente sabe a complexidade de se produzir esse tipo de evento no Brasil, com os orçamentos que a gente tem aqui e a falta de apoio que a gente tem para esses eventos. De todo modo, eu acho que é muito fundamental que essas coisas sejam debatidas, né? E é importante que a gente esteja discutindo, concordando ou não com elas, né? Eu acho que esse episódio a gente meio que passa um pouco por essas coisas, mas eu acho que é interessante pra gente pensar nessa importância do show de abertura, né? Que a gente já falou desde o início e tal, de como é importante ter esse espaço de vitrine para os artistas circularem, pra gente poder descobri-los, pra gente poder conhecer mesmo outros sons, né? Porque aqui no podcast a gente tá falando de um monte de artista toda hora, a gente tá pesquisando artista todo dia, mas sei lá, as pessoas não têm tempo para isso, né? Acho que para finalizar, é muito interessante a gente pensar nesse processo de, às vezes, uma certa preguiça mesmo dos curadores de pensar em outros nomes, de olhar para outras coisas, para fugir dessas coisas óbvias. E aí a gente pode pensar, mas as questões financeiras. Gente, se você tá trazendo uma artista do porte da Erykah Badu, ela é a estrela, ela tem um público gigantesco e as pessoas vão ver a Erykah Badu. Você não precisa me dizer que você vai colocar um artista brasileiro, branco, que tem um público médio para chamar público para Erykah Óbvio Badu. que não. Com certeza não. E isso não faz sentido. E aí, se a gente for pensar, tem artistas que têm um público gigantesco e que levam público para esses rolês. Sim. Eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais em estruturas que consigam organizar entre esse espaço de que temos que pagar as contas e temos que ser interessantes e as pessoas têm que comprar o ingresso, mas também estamos aqui para apresentar coisas. E acho que isso a gente mais uma vez volta no exemplo do Primavera para dizer essas coisas são possíveis. As pessoas estavam lá assistindo o show do Hermeto Pascoal no meio da tarde no teatro, sabe? As pessoas tem gente interessada em coisas malucas no meio de outras coisas que são pop. Eu acho que essas coisas podem se conversar e eu acho que a gente pode trazer nomes novos para outros espaços de artistas consagrados. Tanto que a gente vê agora também uma outra movimentação, que são artistas consagrados indo para esses espaços que eram de festivais independentes. Por exemplo, o Breve. O Koala, né? O Koala que trouxe esses nomes muito grandes agora, nos últimos… Todos os anos o Koala trouxe já nomes como… Tem vários Milton. de Minas fazendo coisa legal. O Breve de Minas vai chamar, por exemplo, Alcione no ano que vem. É algo super legal. A Alcione super conversa com vários artistas da nova geração. A MC Tata, a Cia Reis. São vários artistas que citam a Alcione como uma referência. É interessante criar também esses diálogos, sabe? Eu acho que a nossa música brasileira é tão rica. Tem tanta coisa que dá sempre para criar outros lineups e pensar em outras possibilidades e outros shows de abertura. E só uma última questãozinha aqui, só uma última provocação. Que a gente tá tão metido no racismo estrutural que pensar o basicão é sempre pensar em gente branca, assim, né? Tipo… Ou pensar nos mesmos negros de sempre. Tem isso também, né? E tipo, cara, sim, porra, a gente tem uma cultura tão gigantesca, tão grande. Sim. Bora, como diriam os publicitários, bora pensar fora da caixa aí, caralho. Dava pra gente fazer, basicamente, um programa inteiro. Ainda ia faltar tempo só de de outros artistas brasileiros que poderiam estar nesse line-up de coisas, assim. E eu acho que é interessante a gente pensar que tá tendo outros movimentos, por exemplo, que exista um festival da Baticu nascendo, sabe? Pra levar artistas negros pro palco. A gente teve o Afropunk Bahia. Eu acho que essas coisas têm que… se impulsionar mais, e acho que o interessante dessas movimentações é que a gente tem curadores negros, pessoas negras trabalhando em outras partes do processo e não só uma imagem de colocamos o artista negro no palco, mas são pessoas brancas por trás, e a gente viu que isso não dá muito certo. Teve aquele Rap Festival aí que mostrou que isso não é a coisa mais legal a se fazer. Então acho que dá pra gente pensar muitas coisas a partir desses tópicos que a gente abriu hoje aqui.
E você que está nos ouvindo, pode ir lá no @podcast VFSM contar pra gente o que você acha dos shows de abertura. Você chega cedo pra assistir, qual a importância deles pra você? Se você já descobriu também um artista novo que você se apaixonou após vê-lo num show de abertura, conta pra gente essa história e a gente lê os comentários na próxima edição do programa. Vamos então para o nosso próximo bloco? Bora! Estamos começando o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas novíssimas que a gente não para de ouvir. O Nick falou em novíssimas, as coisas são tão novas, que os nossos madrinhos que estão aqui, ó, nos disseram. Saiu música da Caroline Polachek e todos nós paramos a gravação para ouvir, porque não tínhamos ouvido antes da gravação. O Lucas da Ascensão aqui que nos recomendou, teve react ao vivo, eles puderam ver as nossas caras com silêncio na sala e a gente só ouvindo a música. Mas saiu hoje Welcome to My Island. E o que vocês acharam, meus amigos? Eu amei. O que você achou, Nick? Eu achei essa bem babado. Muito boa, Caroline Polachek sempre arrasando. A voz dela tá maravilhosa. Essa faixa tem a produção dos meninos daquele rolê da PC Music, como o Age Cook e o Daniel L. Harl. E também tem a produção do Dan Nigro e do Gene E. Stack. Então tem várias pessoas que trabalharam junto com ela. Olha o Lucas da Ascensão aqui falando que tem gostinho de Charlift. Tem uma coisinha na voz. Um retrogosto ali, né? Uma herança ali. Sim, tem uma coisinha lá no fundo. Ela também anunciou outras informações do disco. Saiu a capa do single, especificamente. Ela é… As gays que viram isso, que eu não tinha reparado. Mas ela é uma homenagem a uma das capas de Possession. Aquele filme com a Isabelle Adjani, do Andrei Zulawski. Que é o mesmo filme que uma vez o Crystal Castles fez clipe. Lembra que a Isabelle se bate nas paredes. O Massive Attack também já homenageou esse filme. Então é um filme que todos os artistas amam e eu também amo. Quem nunca assistiu. Mas eu amei a capa do álbum, que é o Desire I Want to Turn Into You. Achei maravilhosa. Quem que vai copiar agora, hein? A capa do álbum é uma coisa meio… acidentes de avião ou de trem, que isso? É um trem? É um trem, é um metrô. É um metrô. É um metrô que mas tem uma areia. Afundou na areia. Um acidente distópico, exatamente. Uma coisa meio Mad Max, o look dela também, né? Super. Como é que é o nome da moleque? Caroline. A nossa Nana Gouveia. Ela. Nos acidentes. O novo disco dela, o segundo disco, né, vai sair no dia 14 de fevereiro. Que lá no exterior é o dia de São Valentim, né? O Valentine's Day deles. Enfim, estamos todas ansiosas, românticas, né? Todas curiosas. É isso. Tá bom. Então, Nick, tem mais alguma dica? Bom, como o ano já tá fechando, né? A lojinha já tá quase com as portas baixadas já. Eu só consegui ouvir um disco que é do Ezra Collective. Que na verdade já saiu há um tempinho, foi em novembro. Chama Where I Meant to Be. O Kleber não tá aqui pra brigar com você. Vou deixar passar. Kleber tá muito chato. Puta merda. Mas enfim, essa banda… Aquele jazz londrino que todos nós amamos. E é o segundo disco deles pra valer. E eu acho que esse é muito mais fino, assim, tipo… O primeiro é tipo super festerê, assim, tipo super uhul. Esse é mais… Tem umas coisinhas mais drinkzinho na mão, sabe? Achei maravilhoso. E fora isso tem uma cacetada de gente participando. Tem Sampa the Great, Cody Radical, Emily Sandé, tem a Nail, sei lá como é que chama. Nail. Nail. Maravilhosíssimo esse disco. Vale muito a pena quem ainda não ouviu, né? Porque o disco já tá meio antiguinho. Mas é isso. Boa, Renan Guerra. Vamos lá. Saiu um remix do Oliver Sim, lá do disco Hideous Bastard, que eu já falei bastante por aqui. É da faixa Sensitive Child, feito pelo Soul X. O Soul X é sempre um babado perfeito. A gente já falou aqui que os remixes do Soul X são sempre ótimos e que eles têm muita coisa, então sempre vale a pena ouvir um pouquinho. De singles, vamos lá. Saiu música nova da Tássia Reis, chamada Rude, com produção da Ivy Hive.
Duas artistas que eu amo muito, eu achei um luxo. É bem voltado pro trap, assim, pro drill. E achei muito interessante a voz da Tássia nesses versos mais rápidos, assim. É uma coisa que fica muito, muito legal. E também tem uma capa muito, muito linda, com foto do Wallace Domingues. Achei, assim, uma coisa meio Mapplethorpe, versão negra. Achei, assim, muito chique. Outro single que saiu é do Supervão, com participação da Viridiana. A gente já bem falou, legal. A gente falou algumas vezes aqui esse ano do Supervão, porque eles estão meio que experimentando outros caminhos sonoros, voltados mais para o universo pop, para música eletrônica, criando algumas outras conversas. E esse é mais um desses passos que eles estão dando. A faixa se chama Reparo Desejo. E acho que a participação da Viridiana é super interessante. Ela também a Supervão é uma banda, é uma dupla gaúcha. A Viridiana é uma artista de Porto Alegre, uma artista trans. Ela lançou o disco dela ano passado, chamado Transfusão. Acho que quem se interessar pode ir atrás desse disco também. E acho que essa colaboração dos dois é algo bem interessante. Falando mais em colaborações, também está saindo hoje, no dia que este programa está sendo lançado, dia 8, o single Vivo, de dois artistas de Belém do Pará, o Rainer e o Razek. É algo mais pro indie pop, assim, com um cheirinho de chill out. Acho que é bem interessante para quem quiser conhecer o trabalho dos dois. E para acompanhar, eles lançaram um clipe super bonito, numa vibe assim meio rock e viagens na floresta. Tá bem legal. Então, Vivo, do Rainer e do Razek. Sempre lembrando que a gente deixa os links e os nomes todos ali embaixo, porque a gente sabe que às vezes é difícil de gravar todas as premissas que a gente fala aqui. Quem retornou, e eu estou muito, muito, muito feliz, é o Petit Noir. Ele é um artista… Que tudo! Não vi. Ele voltou, amiga. Eu estou feliz. Vou ver. Ele é um artista que a gente costuma dizer que ele é sul-africano, porque ele nasceu no Congo. Ele é de origem congolesa, a família dele é do Congo. Mas ele nasceu na Bélgica, mas ele cresceu na África do Sul. E ele sempre fala muito sobre a África do Sul, então a gente acaba dizendo que ele é um artista sul-africano. Ele lançou em 2015 um disco chamado La Vie est Belle, Life is Beautiful, que é tipo assim… excelente, com os visuais maravilhosos, uma música muito, muito boa. E ele tinha essa sonoridade que ele chamava de Noir Wave, e é meio que ele retorna a este espaço. A faixa nova se chama Simple Things, tem participação do Tel Crooker, e é tipo assim, muito, muito boa. Ele já tinha lançado um outro single esse ano chamado Numbers. Ele promete que o segundo disco dele vai sair em 2023. Ele tá entrando em turnê agora. Então, estou acreditando nisso. Quem não conhece o Petit Noir, eu acho que vale super a pena descobrir. É pra quem gosta de, sei lá, indie pop, electrowave, sei lá, muitas coisas. Muitas coisas eu acho que podem estar relacionadas. Quem gosta de Blood Orange, de outros artistas. Acho super legal. De discos, saiu um EP do Fado Bicha, que eram uns artistas portugueses que eu já tinha falado aqui. Eles lançaram esse ano um álbum muito bonito chamado Ocupação. Tem uma entrevista minha com eles lá no Screen NL sobre esse lançamento. E agora chegou ao Spotify e as outras plataformas de streaming esse EP que eles tinham produzido para uma revista chamada Headmaster, que é uma revista norte-americana de cultura LGBTQIA+. E eles têm um processo meio colaborativo, eles chamam diferentes artistas para criarem coisas. Na edição 9, o Fado Bicha criou algumas canções. E aí esse EP se chama Every Name is Punishment, Exercise for Headmaster Magazine. É bem interessante, é mais curto, assim, tem uma aura mais lo-fi, mais caseira, mas acho que é uma boa para quem já adentrou no universo do Fado Bicha. E, além disso, saiu um disco de tributo pro Ryuichi Sakamoto. Ah, é verdade. Eu acho muito estranho tributos em vida. É que esse tributo é meio… uma homenagem. Tipo uma homenagem, assim. Mas eu acho esses tributos que buscam meio que só resgatar a obra e levar o público desses determinados artistas para o artista que continua vivo, eu acho interessante, entendeu? No sentido de conectar esses outros ouvintes com esse artista. E o tributo se chama A Tribute to Ryuichi Sakamoto to the Moon and Back. Tem vários artistas, como o Thundercats, o Cornelius, o Dev Hynes, né, que é o Blood Orange.
E acho que é interessante para quem talvez não seja super familiarizado com a obra do Sakamoto. A obra do Sakamoto é tipo assim, gigantesca, tem muita coisa. Eu acho fantástico que cada vez, sei lá, a cada 3, 4 meses eu vou assim, vou ouvir um disco do Sakamoto que eu nunca ouvi. E aí sempre tem coisa para ouvir. Acho que é interessante para vocês descobrirem qual o universo dele vocês gostam. Inclusive tem meio que uma conexão com as coisas que ele fez de música ambiente, de trilha sonora, todas essas coisas. Tem inclusive alguns artistas que são conhecidos por fazer trilha sonora, que participam do tributo. Então acho isso bem legal. E é um universo interessante para se descobrir, o Ryuichi Sakamoto. É isso. E você, minha amiga Isadora, qual é a novidade que trazes hoje? Cristo, quanta coisa. Eu só ouvi aqui o albinho do Dosage. Água Envenenada. São 9 faixas. Saiu pela Balaclava Records. A gente já falou aqui anteriormente, né? Do single. Nick gostou também, no caso. Sim, bom pra caralho. Quem ainda não ouviu Dosage… Dosage… Achei muito bom. Babado. Quem ainda não conhece o Dosagem é a banda formada pelo Lucas Vilela, o Gabriel Arbex e o Fernando Dota. Bom, é Nick Core, basicamente, é isso. É bem Nickzinho. Eu também Dorinha Core. Bom, o álbum tem, como eu já disse, tem 9 faixas e também traz na percussão a Larissa Conforto, né? A AIE. E foi masterizado pelo Fernando Sanches. Então, quem curte ali um Black Midzinho, sim. E a Terra? Sim. Também. Que mais, Nick? Que a gente pode trazer de refs para as pessoas? Um Odradek? Um Odradek. Mas também umas coisas mais atmosféricas. Contemplativa. Tipo, tem uns post-rockzinho lá. Sim. Então. Acho que é isso. Bem legal, gente. Deem o play. É isso. E antes da gente acabar esse bloco, a gente teve também a participação do nosso amigo Kleber Fak, que apesar de não estar nesse programa, hoje mandou um recadinho pra gente. Não acredito que ele mandou. Mandou. Ai, meu Deus, não descansa, né? Jesus Cristo. Oi, pessoal. Aqui é o Kleber Fak. Hoje eu fiquei de fora do programa, mas eu trago aqui a minha recomendação no quadro Não Paro de Ouvir, porque essa é uma recomendação realmente excelente. Macaco Bong, grupo importantíssimo da cena independente brasileira, lançou de surpresa um novo trabalho de estúdio, chama Live Garage. São 5 composições, é um disco pesadíssimo, com um pé no metal, mas com aquela essência de rock instrumental que o Macaco Bong vem produzindo desde os anos 2000. É um disco muito denso, é um disco pesado, assim, você sente o peso dele, e é muito curioso que ele contrasta demais com o último trabalho de estúdio da banda, que foi lançado há poucos meses, que é o Mundo Verbeiro, que foi lançado em 2021. Enfim, se você gosta de um bom rock instrumental, se você gosta de sentir o peso das guitarras, da linha de baixo, da batida, esse novo álbum da Macaco Bong é o disco que você precisa ouvir antes que o ano acabe. Que dica legal, hein, Kleber? Vamos pro próximo bloco? Arrasou, Kleber. Bora para o próximo bloco. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco desse programa. Você precisa ouvir isso. Renan, o que é esse bloco? Neste bloco a gente dá dicas gerais. Pode ser uma ideia, um conceito, uma pensata, o que quisermos. O que você traz? Bom, neste último final de semana eu estava em Belo Horizonte. Eu fui participar da mostra Cantautores e foi uma experiência muito legal. A mostra Cantautores tem essa ideia de ser um evento mais intimista, então os shows são no teatro e é tipo bem mais, a gente fica bem perto dos artistas e a ideia é que eles apresentem seus shows mais mínimos, né? Que é tipo assim, só o artista e um instrumento, ou vários instrumentos, mas só o artista, não tem uma banda de apoio. Tanto foi curioso que eu assisti o show do Bruno Berli, eu tinha visto só o show dele com o Batata Boy, né? A versão eletrônica. E aí eu vi esse de violão e é muito interessante porque é tipo uma terceira coisa. Porque eu já acho, o disco é uma coisa, o show com o Batata Boy é outra coisa e este show de violão é uma terceira coisa. Eu fico assim, meu Deus, que coisa linda. E agora estou curioso para saber o que ele vai me apresentar no Balaclava Fest nesse final de semana.
De todo modo, quero agradecer então a Jennifer Souza e o Luísga, que são os organizadores da Mostra Cantautori, por me receberem tão bem. A Juliana Sá e o Vaguinho, que me convidaram. E vou agradecer também o Lucas da Ascensão, que é nosso ouvinte que tá aqui, que ele foi lá conferir a minha mesa de debate sobre Ai, que música. tudo! Foi muito fofo. Mas a minha dica, no final das contas, é um artista que eu não conhecia, que é de Minas e que eu assisti na mostra e que eu fiquei muito encantado, que ele se chama Davi Fonseca. Ele é pianista, compositor e arranjador. Ele faz alguns trabalhos com trilha de teatro, por exemplo, para o Grupo Galpão. Ele é uma banda de acompanhamento da Josiane. Mas ele tem um disco de 2019 chamado Piramba, que depois que eu vi o show eu fiquei ouvindo bastante, porque eu achei muito, muito bonito. O trabalho do Davi é mais voltado para esse universo do jazz, assim, meio que conectado com a música brasileira. Eu acho que o Nick vai gostar bastante, porque tem bebe nessas fontes de Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, assim. E a voz dele é bem interessante, que ela é meio rouca, meio curiosa. Daí tá tocando aquelas coisas e daí vem dentro da voz dele. E é muito, muito bonito. Já gostei das refs. E é curioso porque ele não tem muitas músicas, as músicas são longas. E ele tem aquela energia mineira de ficar contando história. Aí ele fica contando história sobre as músicas, mas você fica muito encantado. No disco tem uma música com participação da Mônica Salmazo, que é muito, muito bonita. Então acho que é um nome interessante para quem gosta desse universo do jazz, meio relacionado com essa música brasileira e fazendo essas conexões. O disco se chama Piramba, é de 2019, o nome dele é Davi Fonseca. Vale a pena conhecer, porque às vezes ele faz shows em algumas outras regiões, mas são shows pequenos, então é bom a gente ficar de olho para conferir. É isto. Boa. Amiga Isa, sua vez. Ai, gente, vamos lá então. Ó, tem uma dica aqui de filme de Natal. Falling for Christmas. Ai, amiga, tudo! É um filme péssimo, que é ótimo. Assim que é bom. Assim que é bom, é tudo, entrega tudo. É o da Lindsay Lohan. Nossa querida está de volta. Tá lá na Netflix. Cara, é aquela coisa bem manjadinha, assim, de final de ano, que dá um abracinho, uma delícia. Vamos lá, que o Kleber gosta de sinopse, né? Vamos lá. Uma herdeira mimada perde a memória em um acidente de esqui e acaba sob os cuidados de um desafortunado viúvo e sua filha durante as festas de fim de ano. Gente, é uma delicinha esse filme. Então, assim, quem quiser só desligar a cabecinha, assista. E tem um outro filme, porque essa é a minha cabeça, né? São esses dois extremos. Só pra… Acho que esse do coisa ficou… Uma quedinha de Natal em português, é isso. Isso. Em português é Uma Quedinha de Natal. Isso entendeu? Tá lá na Netflix. Eu vou guardar pra assistir nas minhas férias de Natal. Ai, amiga, uma delícia, juro. Ai, delicinha. E daí, meu outro extremo, vamos lá. Também na Netflix, um filme chamado Nada de Novo no Front. É um filme alemão. É sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele é bem babado, assim, mostra uma visão menos hollywoodiana e menos USA. E, né, enfim, da parada. E vou também ler aqui a sinopse. O adolescente Paul é convocado para atuar na linha de frente da Primeira Guerra Mundial. O jovem começa seu serviço militar de forma idealista e entusiasmada, mas logo é confrontado pela dura realidade do combate. Eu achei esse filme belíssimo. O uso da trilha sonora no começo é muito interessante. Eu gostei muito da direção. Sei lá, eu gosto muito de filme de guerra, né? Então, esse eu achei que conseguiu trazer algumas outras camadas. Ele não tem um final óbvio. É bem legal, assim, tipo, achei bem interessante. E é isso, então, gente. Se tiver mais tranquilinha, Lindsay Lohan. Se tiver mais agitadinha, assista esse filme sobre a Primeira Guerra Mundial. É isso. Estava vendo aqui que esse filme é baseado num livro do Éric Maria Remarque, que é um livro de 1929. E que ele era tipo um pacifista. Então, se você é como a gente anti-guerra, já fica a dica da Isadora. É isso. Eu só queria falar que eu assisti o documentário da Pepsi que a Isa recomendou na semana passada. É bom pra caralho. Divertidíssimo. Ideias estúpidas levadas muito a sério. Gosto disso. Aprovo. Mas minha dica dessa semana é uma série que eu comecei a ver e ainda não terminei,
que chama O Paciente, The Patient, com o Steve Carell e o Domhnall Gleeson. É basicamente um psicoterapeuta que tá tratando de um assassino serial que quer parar de matar. Nossa. É pesado, é tipo pesadíssimo, assim. Onde tá? Tá na vida. Tá na locadora. Ah, tá na locadora, tá no Crime Flix. Mas é drama, é pesado, então. Sim, e são cenários super mínimos, assim. Então, você fica muito enclausurado naquilo e, tipo… Putz. Steve Carell manda bem pra caralho nesses Não, o Steven papéis. Carell em coisa Em filme sério, né? dramática, muito interessante. É fantástico. E assim, ele carrega bonito, assim. Eu assisti acho que mais da metade já. A série já terminou, né? Então, puta, vejam porque… quem quiser ter a bad de fim de ano aí, pode ver essa que é… Pode aproveitar mesmo o fim de ano, porque ela vai chegar no dia 21 de dezembro no Star Plus. Então você pode aproveitar o seu Natal com muito terror, drama. Boa, e pra terminar mesmo, temos mais uma dica do Kleber Fak. Oi, pessoal, de volta aqui agora no quadro Você Precisa Ouvir Isso. E a minha recomendação é o novo filme do Luca Guadagnino, o Bones and All. Aqui no Brasil ele ficou com o título de Até os Ossos. É um trabalho protagonizado pelo Timothée Chalamet e a Taylor Russell. Que filme espetacular. Eu acho que é de longe uma das melhores, se não a melhor coisa que eu assisti em 2022. E a gente veio de um ano repleto de grandes lançamentos no cinema, de filmes muito impactantes, mas esse aqui me tocou num lugar onde eu não imaginava que ele ia alcançar, que é numa questão sentimental muito forte, muito profunda. Ele é um filme que conta a história de amor entre dois jovens que são canibais. Então, é muito interessante a forma como o Luca Guadagnino usa disso de uma maneira até antimetafórica para exprimir a forma como as questões dos sentimentos, como a gente se alimenta, como a gente se deixa consumir pelos sentimentos e quais são os problemas que isso acarreta, né? Os traumas, as dores, as angústias, tudo que vem impregnado a partir disso. É um filme muito forte, um filme muito sensível, ele é bem cru em alguns momentos, muito visceral em todos os sentidos, tanto emocionais quanto físicos, afinal a gente está falando de dois canibais. Mas apesar dessa questão da violência, que é explícita em alguns pontos, ele é um filme muito delicado, que trata de traumas, que trata da forma como a gente vai se escondendo e se distanciando das pessoas para tentar maquiar essas dores internalizadas. Acima de tudo, a trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross, que são parceiros de longa data, assim, compõe o filme de uma maneira assim, muito sensível. Ela é uma trilha totalmente minimalista, mas que surge em pontos muito importantes da trama. Toca Joy Division, toca Duran Duran, toca New Order. Ele é um filme que você fica assistindo, você não sabe exatamente onde ele se passa, se ele se passa nos anos 80, se ele se passa no presente. É muito bonito, recomendo muito que vocês vejam sozinhos, vejam acompanhados, mas vejam no cinema porque é um filme muito forte. Recomendo demais que vocês assistam. Fechamos então este bloco. Vamos aqui ler os comentários de vocês da última edição, número 224, Mulheres Invisibilizadas da Música Brasileira. É muito legal que vocês responderam muito positivamente este episódio. Muita gente nos retornou falando que gostaram muito. Já estamos pensando numa segunda edição, porque a pauta que o nosso amigo Kleber fez para esse programa ficou muito legal. Aquele dia a conversa rendeu bastante, não deu pra gente incluir todas as cantoras, mas é isso. Logo teremos uma nova edição. Inclusive os madrinhos viram a pauta e eles gostaram bastante também. Olha, aprovado por quem nos apoia. Vamos lá, o @Watanabe Mateus falou: que programa legal, me surpreendi demais com a história da Tuca. Até comecei a roteirizar um filme sobre ela, mas a protagonista vai se chamar Tuta. Vai que a família dela tenta me bloquear na vida. Olha ele. Vamos lá, comentário Leak Gas. Gente, lembrei que a Daúde aparecia direto na MTV Brasil. Sim. Gostei muito do tema desse programa, principalmente de ouvir a história da Tuca e a treta toda envolvendo os direitos autorais dela.
@guilerecar falou: excelente tema. Uma história que acho muito triste é a Rosinha de Valença. Passou os últimos anos acamada, sem recurso, com cuidados precários. Uma vez li uma entrevista com o sobrinho dela e perguntaram se ele pensava em ser músico. A resposta foi algo mais ou menos assim: de jeito nenhum. Olha como a minha tia, que já tocou com os maiores do Brasil, foi esquecida. Não quero isso pra mim. Breno.zen comentou: Viva Ana Mazzotti. Quem quiser conhecer mais sobre a artista, procure pelo doc. Sou Ana Mazzotti. I am Ana Mazzotti está no YouTube. Olha, boa dica. O @feralcat falou: muito bom abordar esse tema e com muitos detalhes e reflexões importantes. Uma artista que eu apontaria para somar nesse time é a Jocide Oliveira, que foi pioneira da música eletrônica no Brasil e apresentou o primeiro show de música eletroacústica da história do país no início dos anos 60. Vanguardista, experimental e artista multimídia que teve obras destruídas no período da ditadura e que afirma por ela mesma que se fosse homem, provavelmente sua história seria muito mais reconhecida. A verdade é que muito da invisibilidade dos trabalhos das mulheres na história da música perpassam o machismo e a misoginia, como também foi apontado por vocês no episódio. É isso. E aí a gente respondeu aqui que essa é uma das que estava na pauta, que é uma queridinha do Kleber Fak e já está garantida na próxima que a gente debater o tema. E para finalizar aqui os comentários, tem também esse ouvinte aqui, ó, Kleber Fak, comentou: papo bom demais. Além de todos os comentários, essa última semana foi aquele momento do ano que a gente adora, que é o Rapid Spotify. Eu acho que a gente… Meu Deus. Foi um dia muito bonito. Muitos de vocês compartilharam as nossas posições aí no Rapid de vocês. A gente ficou em primeiro lugar de muita gente, mais de 1.000 pessoas. Os nossos 1.214 pessoas. A gente enche o Cinejoia. Cinejoia. Olha aí, bom ó. Demais. E acho que é só a gente agradecer mesmo. Vocês sabem o quanto a gente faz esse programa, porque a gente ama muito música e a gente criou aqui um espaço que a gente se diverte, a gente chora. Vocês viram muito que a gente tem chorado muito nos últimos episódios. E que ele só existe, ele só se mantém porque a gente criou uma rede muito, muito bonita de pessoas no nosso entorno que fazem isso acontecer, que dão sentido para o que a gente está fazendo e que vocês são uma parte fundamental desse trabalho e que esse dia que a gente pode ver um pouco do nominho de vocês celebrando a nossa criação de conteúdo é algo muito, muito positivo. E esse ano a gente criou, hein? Foram 5.368 minutos. São quase 90 horas de conteúdo. Meu Deus do céu. É muita coisa. Mas, puta, cara, eu fico muito feliz, assim, de ver que muita gente ouve, muita gente gosta. Ver tanta gente compartilhando, tipo, dá aquele quentinho no coração. E no final do ano a gente fala, tipo, caralho, tudo isso valeu a pena pra caralho, sabe? Tipo, ter tanta gente ouvindo e tal. É muito legal, assim, tipo… No dia eu fiquei realmente muito emocionado, assim. Famoso gratificante, bonito demais. Vamos chorar, Renan. A quantidade de horas que as pessoas falam ouvindo a gente falando aqui, entendeu? Aí eu fico, meu Deus, eles não cansam da gente. E quem não cansa da gente, ainda tem muita coisa que a gente tá trabalhando horrores nesse final de ano. Então vocês podem ouvir as coisas que a gente tem lançado aí na segunda-feira. Tem muito programa especial que está saindo. Esta semana saiu o episódio que eu gravei com o GG Albuquerque do Volume Morto sobre a Lia de Itamaracá. Ficou bem legal. Acho que tá um episódio bem legal, é curtinho, você ouve rapidinho. E ainda tem coisas especiais que a gente tá programando pro final do ano. É isto, né? Aos madrinhos, eu já aviso que o último episódio de férias pra vocês sai já essa semana. Então se liguem que logo vem o Então último. dá tempo, gente, de você assinar e também receber antes. Né? Você pode conferir os nossos episódios de férias no Natal. É isso. Bom, eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Vocês podem entrar lá no Screenel para conferir a cobertura que eu fiz da mostra Cantautores. E é isto. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. É isso aí. E também segue nosso amigo, o nosso Kleber Fati. Ele está lá no @KleberFak. E também dá uns page view lá pro site dele, o musicainstantanea.com.br.
Boa. Arrasou. Além disso, segue a gente no @podcast VFSM no Instagram e no Twitter. Você pode deixar seus comentários, deixar seu like, deixar seu scrap, ver se você vai dominar a nossa página. Além disso, você pode também apoiar a gente. Ó, se você quer dominar a nossa página ainda mais, você pode fazer isso a partir de R$5. E aí é só entrar em padrim.com.br/podcast VFSM. Você tem acesso a conteúdos com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado no Telegram e assiste a nossa gravação, ó, que nem hoje estão aqui. Lucas da Ascensão, Tuane Malma, Vinícius Souza, Fabrício Neri, Pedro Carvalho e Jefferson Kozenieski. Ainda teve mais gente que passou por aqui hoje. Estávamos bem em família, em casa, entre amigos. Mas é isto. Até a próxima semana, minha gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.